Olá, gente. Douglas Oliveira, aqui mais uma vez, passando hoje para te trazer aí pelo menos 10 dicas de investimento para iniciantes ou que tem pouco conhecimento de como investir nos seus recursos. Vamos lá. A primeira pergunta que as pessoas sempre nos fazem é: como que eu faço para investir com pouco dinheiro? Ou onde rende mais, por exemplo? Ou por onde eu devo começar? Bom, gente, dicas de investimento nós sabemos que não faltam na internet. Existem centenas de textos falando de como que você deve fazer com o seu dinheiro, tá? No entanto, é importante você tomar cuidado com fontes consultadas, principalmente com aquelas que prometem fórmulas de você enriquecer muito rápido. Investir, gente, é um processo que deve ser construído e acompanhado todos os dias, tá? Assim, obviamente, você terá um resultado excelente no seu futuro. Se as suas finanças é uma bagunça e você não sabe nem por onde começar, eu preciso te trazer algumas informações sobre a importância dos investimentos. Vamos lá. O caminho mais curto, por exemplo, para você ficar rico, é você aprender o significado do dinheiro na sua vida. Esse é o primeiro ponto, tá? Fazendo isso, você com certeza vai conseguir fazer viagens, se permitir realizar sonhos ou até mesmo alcançar o primeiro milhão. Ou ter uma aposentadoria tranquila, que é o caso que muitas pessoas acabam procurando essas informações na internet. Vamos lá. Quais seriam então as dicas aí para um investimento? O que você me recomenda? Primeira dica: faça um planejamento financeiro, tá? O primeiro passo antes de você começar a fazer o seu investimento é você montar um planejamento financeiro. Ele fornece, gente, um mapeamento das suas finanças, isto é, as entradas, saídas, o seu orçamento. Para isso, é importante que você utilize de aplicativos, que você utilize de planilhas, enfim, existe uma infinidade de elementos que a gente pode utilizar, que estão disponíveis na internet gratuitamente e que são muito importantes para te ajudar a fazer essa gestão. Depois nós vamos fazer um vídeo te dando alguns direcionamentos, te falando alguns destes que você pode usar, que são bem legais e que vão te ajudar bastante para que você consiga anotando aí até os gastos com os cafezinhos de todos os dias, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, então, é você definir aí o seu planejamento. Segunda coisa: você precisa saber quais são os seus objetivos, tá? Essa dica pode parecer simples, mas ela é muito importante. Quando você não tem um objetivo definido, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te serve. Então é importante que você tenha aí um planejamento e você saiba aonde você quer chegar, tá bom? Antes de nós adentrarmos também nas dicas propriamente dito, eu posso te falar também que é importante você se livrar das dívidas para que você consiga fazer um investimento com qualidade, seja de curto, médio ou longo prazo. Isso é importante, isso vai te ajudar a manter o foco na hora de investir, tá bom? Como é que eu faço então para investir? Qual é o passo? O que eu preciso pensar na hora de investir? Vamos lá, gente. Na hora de investir, algumas pessoas pensam que ela vai precisar abrir uma conta e que para isso, para ela abrir essa conta nesse banco, ela vai começar a fazer investimento para que ela tenha uma rentabilidade e para que as variedades de produtos que ela vai começar a fazer esse investimento vão trazer taxas assim com recursos e retornos muito elevados. Vamos lá. Primeira coisa, gente, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente vai iniciar na questão de investimentos, porque se você está começando a investir, provavelmente você deve ter algumas dúvidas aí sobre qual aplicação, por exemplo, você deve escolher ou não. A opção mais segura para você que vai iniciar é a renda fixa, tá? Basicamente, de forma assim bem grosseira, ela é um título de dívida que é emitido por uma instituição como o governo ou bancos, tá? Elas arrecadam dinheiro dos investidores para financiar as suas atividades e, em troca, elas acabam oferecendo uma taxa de rentabilidade, que por sua vez elas são prefixadas ou pós-fixado, tá? A primeira categoria, ela consiste em um rendimento fixo, ou seja, você investe e já sabe quanto você vai receber na data do vencimento. Vamos dar mais um exemplo. Um exemplo seria assim: um título pré-fixado que paga 10%, por exemplo, ao ano, isso independe das condições do mercado. O retorno vai ser o mesmo, 10%. Tá? Basicamente, para ficar claro para você entender, é isso. A taxa
pós-fixada, ela é atrelada a um indexador da economia. Por exemplo, CDI, IPCA, taxa Selic, portanto o rendimento dela é um percentual do indicador, tá? Digamos que você investiu num papel de retorno de IPCA, mais 5%, por exemplo. Então, ele rende 5% fixo, mais o comportamento do IPCA que está sujeito às oscilações no mercado. De forma geral, os investimentos em renda fixa, eles fazem o seu dinheiro sempre crescer com segurança, tá? Além disso, eles são mais simples, na verdade, é mais simples você aplicar fazendo comparações de ações, por exemplo. As aplicações, vou te dar um exemplo aqui, para ficar claro, eu vou colocar aqui um detalhamento para você. Vamos lá. As aplicações de renda fixa, elas são CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o Tesouro Direto, o LCI, que é Letra de Crédito Imobiliário, a LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, as debêntures, os fundos de investimento de renda fixa, o LC, que são as letras de câmbio, o CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA, que é o Certificado de Recebíveis de Agronegócio. Na escolha dos seus investimentos, é ideal que você conheça alguma coisa sobre isso ou que você se aprofunde a entender um pouquinho sobre cada um desses, tá? Por isso é importante que você vá acompanhando aí perfis, depois nós vamos dar dicas para vocês também de quais são aí instituições sérias que você pode fazer isso, tá bom? Assim você pode ter uma tolerância e consegue aí medir o seu perfil de investidor, que basicamente a classificação de investidor é padrão em todos os lugares: conservador, moderado, agressivo ou arrojado, tá? Quando você define a tolerância, provavelmente não, com certeza você vai fazer escolhas mais assertivas e adequadas para os seus objetivos como investidor, tá? Então esse é o primeiro passo. A gente precisa considerar também, gente, alguns fatores como, por exemplo, o aporte mínimo, o rendimento esperado, o prazo de aplicação, tá? Se você já investe, por exemplo, em renda fixa e você está pensando em partir para a Bolsa de Valores, é muito importante que antes que você começar a ir para esse lugar, você tenha, o primeiro foco tem que ser na formação da sua reserva de emergência, tá? Eu falei isso num vídeo anterior e você vai encontrar inúmeros especialistas recomendando você que é importante que você tenha um fundo de emergência. E ele deve ser equivalente aí pelo menos 6 meses das suas despesas mensais. Aconteceu qualquer problema, você tem ali um recurso que é um fundo de emergência para te ajudar, tá? Algumas pessoas me perguntaram: Douglas, o mais indicado para isso então é o Tesouro Selic, que é o LFT? Gente, vamos lá. O LFT é um título público, tá? Portanto, ele é bastante seguro, tá? A sua rentabilidade é exatamente a taxa básica de juros, tá? Então, se você tem uma reserva de emergência com bons rendimentos, outro fator favorável ao Tesouro Selic, por exemplo, é a baixa volatilidade, tá? Ou seja, não há muita variação entre os preços de compra e os preços de venda, tá? Então, por exemplo, se você precisar vender o seu título agora, as perdas de rendimento, elas são pequenas em relação aos demais títulos, tá? Outra coisa muito importante para você que vai começar a estar ingressando aí para ser um investidor: diversifique os investimentos, tá? Um dos grandes segredos dos investidores é a diversificação dos investimentos. O objetivo, gente, é você aplicar dinheiro em vários ativos para que você possa obter bons rendimentos, independente das condições de mercado, tá? A diversificação, eu gosto muito disso, de uma frase de um professor de um curso de MBA que nós estamos fazendo. Ele diz assim: a diversificação também gera um fluxo de caixa na sua carteira, ou seja, há entradas recorrentes das remunerações das aplicações. Então quer dizer que esse dinheiro pode ser utilizado para reinvestimentos em novos ativos para pagar suas contas, por exemplo. Então, isso é muito importante que você tenha isso na sua mente. Outra coisa: tenha paciência e disciplina, tá bom? Essa dica talvez seja mais difícil de seguir, que as pessoas têm um pouco de dificuldade para terem disciplina com a questão da vida financeira. A verdade é que o brasileiro, de forma geral, acaba tendo um pouco de problema com essa questão de investimento, porque nós não somos ensinados disso desde a base. Então,
quando nós começamos a ter contato com isso, a gente tem um pouco de problema, mas vamos lá. Paciência e disciplina é a chave para o sucesso, para que você se torne um exímio investidor, tá bom? Eu estou aplicando isso na minha vida e tenho visto e vivenciado aí inúmeros avanços, e muita coisa tem dado certo por conta da paciência e da disciplina para que as decisões sejam tomadas de forma assertiva. Então, a gente precisa priorizar os nossos objetivos, tá bom? Outra coisa, os investimentos em renda fixa, eles, mesmo com boas taxas de rentabilidade, eles não trazem riqueza da noite para o dia, tá? Então, paciência na hora de investir, se você tem um perfil moderado e vai aí investir o seu dinheiro na renda fixa, tá bom? Então, não vai ser do dia para a noite que você vai entrar e vai dominar e vai ter um enriquecimento, vai se tornar milionário e, quiçá, um bilionário, tá bom? Você precisa ter um pouco de paciência. Vou dar um outro exemplo para que isso fique muito claro para você. Hoje, por exemplo, uma ação que vale R$20, amanhã ela pode estar valendo R$10. Acontece, gente. Então, muitas vezes é melhor você fazer o simples. Controlar os seus ânimos, deixar o mercado fluir, e assim nós vamos cada vez mais gradativamente analisando o comportamento do mercado, nós vamos conhecendo os ativos antes de nós fecharmos a venda, para que a gente comece a priorizar aquilo que a gente tem com riscos cada vez mais baixos, tá bom? Então esse é um grande segredo para aqueles que estão ingressando aí ou que querem ingressar para se tornarem um investidor, tá bom? Outra coisa, avaliar os investimentos de renda variável. Vamos lá. Após você ter formado sua carteira de renda fixa e você se tornar um investidor mais experiente, por exemplo, é importante que você reserve um pouquinho desse capital para que você faça um investimento em renda variável. Por quê? Existem inúmeras formas de você aplicar na bolsa de valores com riscos mais baixos. Algumas das mais recomendadas pelos fundos de investimentos ou por essas empresas aí que acabam gerindo essas questões de ações são os multimercados ou as ETFs, tá? O que são isso, tá? Os fundos são como um condomínio, por exemplo, onde diversos investidores confiam dinheiro a uma gestora. Essa gestora, ela distribui todo o patrimônio em ativos de renda variável, seguindo um objetivo e uma política de investimento, tá? O que são os ETFs? Os ETFs, gente, para não te precisar de falar aqui o termo em inglês, eles nada mais são do que um fundo que fazem índices compostos por ações de empresas, ou seja, o objetivo dele é a rentabilidade na renda variável, como, por exemplo, Ibovespa, como, por exemplo, a Small Cap. Esses investimentos eles tendem a ser cada vez mais diversificados, tá? E assim, a exposição na Bolsa de Valores é mais baixa em relação aos papéis avulsos, por exemplo. Mas, além disso, gente, vocês conseguem, por exemplo, custos de aplicações são muito menores. Por exemplo, se você quer investir em ações com pouco dinheiro, elas podem ser excelentes alternativas para que você faça um investimento. Outra forma, por exemplo, de você aplicar na bolsa é através da compra direta de ativos, tá? Quando você faz uma compra direta de ativo, apesar de ele ser tratado como um investimento de alto risco, ele pode ser também uma alternativa interessante para a sua carteira. Então, para você que é iniciante na área, uma ótima maneira de você iniciar ou selecionar as ações é você ter ideia como funciona a análise fundamentalista do todo, tá? Então, com isso você vai saber, por exemplo, os princípios básicos, como escolher as empresas, como que elas estão listadas na bolsa. Se você está em busca de dicas, por exemplo, para investir, eu te dou uma dica de você olhar lá nessa instituição que você está olhando, a carteira de não recomendadas, tá? É importante, as corretoras, elas são especialistas nisso, elas conseguem te ajudar, elas selecionam as questões dos ativos, montam os portfólios com base em análise e estudos muito avançados, que acabam te ajudando aí a tomar a decisão, tá bom? Para finalizarmos o vídeo, para ele não ficar muito extenso, eu vou falar para vocês aqui uma matéria que saiu na revista Exame, que estava escrito assim: em 2017, a rentabilidade foi de 54,92% contra 26,9% do Ibovespa, falando sobre corretoras. Ou seja, as corretoras, para você que está iniciando, é uma porta de entrada que consegue te ajudar a tomar uma decisão sobre isso. Concluindo o nosso vídeo, outra coisa muito importante: acompanhe os seus investimentos de mercado.
Não basta apenas você investir o seu dinheiro, não basta apenas você comprar um título, seja ele de renda fixa, seja ele de renda variável, se você não acompanha o desenvolvimento e o desempenho das suas ações, tá? Principalmente se ela for de renda variável. Portanto, gente, a ideia é que você faça uma análise dos resultados, pelo menos, de forma assim muito simples, de pelo menos 6 meses. Que você compare os retornos obtidos com as suas expectativas, que você verifique as condições de mercado, se os juros caíram, se os juros elevaram, se a bolsa chegou a 80 mil pontos, por exemplo, se o dólar subiu, se o dólar caiu. A partir disso, você consegue fazer os ajustes necessários, você consegue diminuir a exposição em bolsa, aumentar a de renda fixa, enfim. Existem aí algumas coisas que você precisa observar para que o seu ciclo financeiro atual não se torne um problema e que você se torne um investidor de sucesso, tá bom? Nós somos a DGS Serviços.